15, irmãos. Mateus capítulo 15, verso 32. Mateus 15, 32. Eu quero terminar o sermão que eu iniciei semana passada. Amém? E para nós sermos didáticos, nós temos um tema essa noite. O tema é o que uma igreja saudável é. Amém? Você pode repetir comigo? O que uma igreja saudável é? Do início. O que uma igreja saudável é? De novo, todo mundo bonitinho. 3, 1, 2, 3. O que uma igreja saudável é? Está no texto, Lucas 15, 32. Diz assim: E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho. Diga amém. Amém. Irmãos, eu estava por esses dias terminando a mensagem de semana passada e eu me deparei com esse versículo. Você lembra que semana passada eu iniciei falando que havia um debate sobre comer de mão limpa, comer com mão suja, as pessoas dizendo que o que contaminava era o que entrava. Jesus disse que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. E há um debate, e daqui a pouco Jesus sai daquele debate, vem uma mulher gritando, clamando, desesperada. A Bíblia chama ela de cananeia. Estudiosos vão falar que essa mulher é uma gentia, e teoricamente ela não poderia reivindicar o termo Jesus, filho de Davi, por ela ser uma gentia, provavelmente adoradora de outros ídolos. Mas ela chega ali e Jesus não responde ela por palavras. Ela muda a postura dela, Jesus começa a dialogar com ela e ela surpreende Jesus no diálogo. Então Jesus abençoa aquela mulher, porque a fé daquela mulher o surpreende, e agora ela volta para casa e a sua filha está sã, está curada. O texto continua a nos dizer que Jesus sai daquela cena. E agora uma grande multidão está cercando Jesus. Jesus está pregando já há 3 dias para essa multidão. E ninguém arreda o pé dos pés do Senhor. Nós temos dificuldade num culto de 2 horas. Essa multidão ficou 3 dias ouvindo Jesus. Nós temos dificuldade na oração, que é 1 hora. Essa multidão ficou 3 dias ouvindo Jesus falar. E aí, irmãos, eu bati os olhos nesse versículo aqui, e Deus ele começou a brotar coisas dentro do meu coração, que provavelmente veio do coração dele, assim eu creio. E aí eu me fiz uma pergunta: o que é ser saudável? O que é ser saudável? E eu fui buscar isso. E ser saudável, irmãos, é um estado de bem-estar. Quando você fala, eu tenho saúde, a minha vida é saudável, você está dizendo, a minha vida é estar num completo bem-estar. E esse bem-estar, ele associa 3 coisas. Primeiro, o bem-estar físico. Segundo, o bem-estar mental. E terceiro, o bem-estar social. Há 3 coisas que a gente precisa entender aqui nessa noite. Primeiro, o bem-estar físico é uma condição global do corpo em relação às patologias e o vigor físico. Ou seja, é a ausência de doenças associada ao bom funcionamento do metabolismo. Se o seu metabolismo não funciona bem, se a sua saúde física ela não está bem, você não pode dizer que você está saudável. A segunda coisa que nos chama a atenção é que o bem-estar mental, presta atenção, abaixa esse teclado um pouquinho, Dudu, para mim, está muito alto o retorno aqui. O bem-estar mental é um equilíbrio emocional entre o que está interno e as coisas externas. Ou seja,
está ligada à forma que lidamos com as emoções. Muita gente não tem qualidade de saúde porque não lidar bem com as emoções. Muita gente não lidar bem com a rejeição, com a traição. Muita gente não lidar bem com os traumas que encontramos na vida, com as portas que se fecham, com os nãos que tomamos. Então essa qualidade mental, ela vai se abalar no emocional. Porque está tudo ligado, e da sua saúde emocional vai começar a brotar no seu corpo físico. Isso você já sabe, é chovendo molhado. E o terceiro lugar é a condição do estar bem social. É quando você está bem politicamente resolvido. É quando você está economicamente bem resolvido. É quando você está socialmente resolvido. Aí você fala, pastor, estou lascado, porque economicamente eu não estou bem. Então, a questão econômica vai trazer malefícios à sua saúde. Todos nós aqui vamos ter problema. A maioria, presta atenção no que eu vou te dizer. Uma pesquisa foi feita pelo Instituto Americano, alguns anos atrás, e aponta que a maioria dos casais só entram em crise, muitas das vezes, por causa da condição econômica. A condição econômica, muitas das vezes, é fator para divórcio. A condição econômica, muitas das vezes, é fator para briga. A condição econômica, muitas das vezes, é fator para traição. Você sabia disso? Alguém poderia dizer, que isso, pastor? Por quê? Porque quando você não está bem economicamente, você começa a atravessar outros limites da sua vida. Sua mente não vai bem, seu corpo não vai bem. Então, irmãos, essas coisas começam a abalar os relacionamentos sociais. E você começa a brigar com quem não deveria brigar, com quem está ao seu lado. Você começa a ser como um porco-espinho. Já viu o porco-espinho? O porco-espinho, quando ele se sente ameaçado, ele bota os espinhos para fora. Então, quando a gente não está bem economicamente, nós não temos saúde. Nós não temos o bem-estar social. E essas coisas são prejudiciais para a nossa vida. Ela pode abreviar a sua vida. Ela pode fazer com que você adquira uma doença que Deus não quer que você adquira. Doenças patológicas, doenças emocionais, doenças físicas se manifestam quando nós não estamos bem, quando nós não estamos saudáveis. Então, qual é a nossa missão nesses dias? É procurar o equilíbrio físico, mental, social e, o mais importante, espiritual. Porque a ciência não trata do espiritual. Ela trata do físico, ela trata do mental, ela trata do social. Mas o espiritual não se trata. Porque todas essas coisas começam no espiritual. Quando você não está bem espiritual, irmão, você começa a preencher a sua vida com outras coisas. Quando você está em desequilíbrio espiritual, você gasta demais, come demais, bebe demais, fala demais. Por quê? Porque quando você está bem espiritual, há um equilíbrio. A palavra, ela começa a te dar norte. A palavra, ela começa a te dar equilíbrio. A palavra, ela te deixa no prumo, na linha. Então, falando como uma igreja agora, falando a uma igreja, falando da noiva do Senhor, o que é uma igreja saudável? Eu analisei 6 pontos dentro desse versículo. Primeiro, uma igreja saudável, ela tem discípulos. Olha o que está escrito no texto. E Jesus chamando os seus discípulos. Então, irmãos, uma igreja saudável, ela tem discípulos. Uma igreja saudável, ela vai procurar fazer discípulos, porque essa é a nossa chamada. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade está em fazer novos discípulos. A nossa identidade está em entregar para uma outra pessoa aquilo que nós recebemos do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então cabe a nós, que recebemos do Senhor a sua palavra, o seu Espírito, o seu poder, a sua unção, a sua graça, passar para outras pessoas. Isso é fazer discípulo. Discípulos, irmão, presta atenção, são imitadores. Discípulos são representantes de um mestre. Todo mundo que imita
imita alguém é porque tem alguém como referência. Quando eu comecei a pregar, quando eu comecei a ministrar a palavra, eu tinha alguém como referência, eu imitava. Ao longo do tempo eu fui adquirindo a minha personalidade, o meu estilo próprio. Mas de vez em quando, eu ainda me pego fazendo algumas coisas com aquele pastor que eu tinha como modelo, que eu tinha como exemplo. Então, por quê? Porque eu tinha ele como meu mestre. Eu tinha ele como meu discipulador. Então, tudo que ele fazia, eu entendia que era bom. E eu tentava imitar, mas aí Deus foi fazendo eu crescer, eu fui crescendo, fui mudando e fui adquirindo características próprias que eu tenho e que outras pessoas não têm. Então, irmãos, presta atenção, uma igreja saudável, ela tem discípulos. Igreja que não faz discípulo, igreja que não cresce no discipulado. Eu não estou falando de discipulado e de estudo, eu estou falando de realmente ir à rua, eu estou falando de realmente ir ao mar, ganhar almas para o Senhor. Essa é uma igreja saudável. Irmãos, presta atenção, muito me incomoda. Nós temos cultos só para crente. Há muitos anos, há muitos meses, nós só pregamos para crente. Há muito tempo o nosso sermão, ou os nossos sermões, são direcionados para crentes que já vivem mais de 20 anos na igreja. Não há uma mudança. Não há um status quo que muda. Nós precisamos despertar para isso. Pastor, eu tenho feito a minha parte. Pastor, eu tenho lançado a semente. Pastor, eu tenho pregado o evangelho. Que bom que você tem feito isso. Uma hora o fruto vai aparecer. Uma hora, na estação própria, a árvore vai gerar o fruto. Que bom. Agora me preocupa quando nós temos 20 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, e não damos uma alma para Jesus. Nem a nossa própria alma a gente ganha. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Então, irmãos, uma igreja saudável, ela tem discípulos. Segundo, há uma ordem explícita nas Escrituras sobre isso. Mateus 28, 19, está escrito: ide, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem imperativa. Ide, fazei discípulos. Marcos vai falar do indo. Ide e indo é um pouco diferente. Já expliquei isso aqui numa ocasião. Eu gosto da tradução de Marcos. Indo por todo o mundo, pregando o Evangelho. Porque o ide dá a conotação de uma ordem. E ordem, irmão, você pode fazer ou não fazer. Basta você se revelar. Mas o indo tem a ver com aquilo que você já faz. Eu estou indo por esse caminho, pregando o Evangelho. É o meu caminho natural, eu já faço esse caminho. Eu já saio daqui para Santa Cruz. Eu já saio daqui para a Olaria. É o meu caminho, já é normal. Então eu estou indo pregando o Evangelho a todas as criaturas. E quem crer será salvo, irmãos. Essa é a mensagem. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E ponto. Não existe outra mensagem. Existe a mensagem do ide, existe a mensagem do ir, existe a mensagem do crer somente. Enquanto estiverem indo, achou? E lhes ordenou, enquanto estiverem indo. Olha que tradução bonita essa da King James. E lhes ordenou. Enquanto estivereis indo pelo mundo, quer dizer, você já ia. Já é o seu caminho natural. Proclamai, anunciai o Evangelho a toda criatura. Amém? Então, uma igreja saudável, ela tem discípulos. Ela faz discípulos. E o que é ser discípulo, irmãos? É alguém a ser imitado. 1 Coríntios 11, 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre os seus discípulos. Olha o que ele vai falar para os seus discípulos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se é para imitar alguém, imita Cristo. Se é para imitar alguém, tenha Cristo como exemplo, tenha Cristo como modelo. O apóstolo Paulo está falando para um colégio
discipuladores que ele tem, de discípulos que ele tem. Olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se é para imitar, me imita, porque eu tenho imitado Cristo. Então o discípulo, ele vai imitar Cristo. O discípulo, ele vai imitar o mestre. Agora, a pergunta é: nós que somos do altar, nós que ensinamos, nós que pregamos, será que as pessoas querem nos imitar? Será que as pessoas têm o mesmo prazer de dizer: olha, eu sou da igreja do pastor Marcos, olha, eu sou da igreja da Batista Casa de Paz? Por quê? Porque lá tem o meu pastor é o homem de Deus. Ou quando alguém fala do teu pastor, você ajuda a metralhar ele. Tem isso também. Então, irmão, se é para a gente imitar alguém, o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se a gente tem um parâmetro aqui para fazer discípulos, a gente tem que fazer discípulos segundo o Senhor. Mas agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Ninguém que se coloca a discipular alguém não ensina nada que um dia não fez. Porque tem muita gente que está ensinando coisas que não fez. Tem muita gente que está colocando pessoas à prova de coisa que não fez. Por exemplo, hoje tiveram alguns irmãos aqui fazendo algumas manutenções. Eu já fiz muito isso. Limpar banheiro, já limpei muito. Então, irmãos, eu estou falando de mim agora, digo eu aqui, eu sei os caminhos que eu percorri. E hoje eu posso orientar algumas pessoas. Segue pelo mesmo caminho. Você não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Pastor, mas o senhor prega que tem que ter sofrimento. Sim, mas se você puder evitar as coisas que eu sofri, seria melhor para você. Mas se não tiver jeito, você vai ter que passar por aquilo também. Então, irmãos, é o nosso DNA, é a nossa chamada. Nós não fomos chamados para outra coisa a não ser fazer discípulos para o Senhor. Não, pastor, Deus me chamou para o louvor. Não, Deus te chamou para fazer discípulo. Pastor, Deus me chamou para fazer da portaria. Não, Deus te chamou para fazer discípulo. Pastor, Deus me chamou para ficar na cantina. Não, Deus te chamou para fazer discípulo. Discípulo faz discípulo. Ovelha gera ovelha. A gente tem que parar com esse engano do diabo, que botou alguns anos na nossa mente que quem gera ovelha é pastor. Não, pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Ovelha tem DNA de ovelha. Ovelha gera ovelha. Ovelha conhece outra ovelha. Discípulo gera discípulo. O pastor só cuida. Eu não estou falando do pastor da igreja, porque até o pastor é ovelha. Até o pastor é membro. Até o pastor também tem que se submeter ao senhorio de Cristo. O pastor não é o dono da igreja. O pastor ou a família do pastor não são os donos da igreja. Nós somos servos, somos co-servos dos servos. Nós somos os últimos a sentar na mesa. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Algumas coisas ficaram invertidas. Honrar não quer dizer bajular. Ontem, eu vou te dar um exemplo do que é ser colocado por último na mesa. Nós fizemos a cantina ontem. E nós estávamos doidos para comer uma pizza também. Que era aquele dia. Mas ficamos no agito. A Carla ficou sem comer pizza. E quando ela chegou, me dá uma... Acabou, irmã. Ela, poxa, fiquei na saudade. O que isso quer dizer? O certo. Nós temos que ser o último. Por quê? Primeiro, os servos. Depois, os co-servos. Nós temos que ser os... Paulo falou assim: eu me coloco como o último. Eu me coloco como o mais desprezível dos homens. Mais miserável dos homens eu sou. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Quer dizer, além de ser miserável, ele ainda tem que entender que a função dele é pregar o evangelho. Só que não. Nós queremos nos colocar nos lugares de honra. Nós queremos nos colocar nas posições de destaque. Jesus disse: quando você chegar no lugar, não sente nos lugares de destaque. Sente lá atrás, sente no meio, sente onde Deus possa te ver. Não os homens.
Então, irmãos, uma igreja saudável, ela gera discípulos. E discípulos que imitam Cristo. Discípulos que são imitadores de Cristo. Segundo lugar, uma igreja saudável, ela tem diálogo entre o mestre e o discípulo. Olha o que diz aqui o 32, a parte B. E chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão. Coloca para mim, Dudu. Mateus 15, 32, por favor. Olha o que está escrito. Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão destas muitas pessoas. Chamou, conversou, dialogou. Uma igreja saudável, ela tem diálogo entre o mestre e os seus discípulos. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. A hora já nos convida. Uma igreja madura conversa com todo o corpo. Todo o corpo tem comunicação direta com o Senhor. Não há uma comunicação apenas com a parte do corpo. Não, eu só falo com a mão direita. Porque, aliás, eu só falo com a mão direita porque a mão esquerda é imunda, não serve. Não. Há uma comunicação em todo o corpo. Todo o corpo há uma comunicação. E o que é comunicação? É falar. E falar na Bíblia com o mestre chama-se oração. Efésios 6,18, a parte A diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo tempo, no Espírito. Todo tempo a igreja precisa estar orando. Todo tempo a igreja precisa estar em intercessão. Orando no Espírito. Orando no interior. Orando no íntimo. Precisamos estar em contato. Precisamos estar em comunicação com o Mestre. Há uma canção que ainda canta em algumas igrejas, que fala sobre guarda o contato. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato, irmãos. Está difícil, guarda o contato. Está na prova, guarda o contato. Está passando uma situação difícil, guarda o contato. Ora a Deus. A oração é melhor que o WhatsApp. A oração é melhor que o telefonema. A oração é melhor do que fazer petição ao irmão. A oração é em todo o tempo. Uma igreja saudável ora. Uma igreja saudável tem diálogo com o Mestre. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Ora até que alguma coisa aconteça. Ora até que você tenha respostas. Ora até que Deus te aponte um caminho. Ore até que Deus te mostre algo. Mas ore. Uma igreja saudável, há diálogo entre o mestre e o discípulo. Ele continua dizendo: tenho compaixão da multidão. Uma igreja saudável, ela tem compaixão da multidão. Pastor, o que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do aflito. Compaixão é entender o dia da dor do outro. Compaixão é entender que um dia você já foi como aquele que precisa de misericórdia. Isso é compaixão. Jesus disse: eu tenho compaixão dessa multidão, porque ele passou pela fome, ele passou pela provação no deserto de 40 dias e 40 noites sem comer nada, e a Bíblia fala que no final da provação ele teve fome. Ele sabe, irmãos, o que é passar fome. Ele sabe o que é padecer o pão. Portanto, num dos seus sermões ele disse: eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu tive preso, não me visitaste. Ter compaixão é isso, é visitar o preso, é dar comida ao pobre,
esse Somebody Love que a gente vê aí hoje. Bando de gente garganta. Na minha época era garganteiro. Não sei hoje como é que é. Cheio de gente, cheio de caoseiro, contando historinha, contando blé, e a Bíblia é reta, ela é direta. Tenho compaixão dessa multidão, tenho compaixão dos pobres. A igreja não tem mais compaixão de ninguém, a igreja não tem mais compaixão de pobre, a igreja nem quer mais pobre dentro dela. A igreja não quer mais gente pobre para não dar trabalho. A igreja não quer mais gente sofrendo para não ter incômodo de madrugada. A igreja quer as pessoas de sucesso. A igreja quer as pessoas com carro zero, com dinheiro na conta. Irmãos, existem igrejas que nem visitar mais visitam, não fazem mais nada, eles pagam. Não, a gente já dá a mensalidade nas missões. Quem dera se o nosso dinheiro pudesse comprar paz, irmão. Quem dera se a nossa influência pudesse trazer paz para a nossa vida. Não. Jesus disse: eu tenho compaixão da multidão. Eu me coloco no lugar deles. E por que Jesus se colocou no lugar deles? Porque eles já estavam ali há 3 dias. 3 dias ouvindo os sermões de Jesus. Queridos, deixa eu te dizer um negócio aqui. Você acha que o sermão de Jesus era água com açúcar? A gente tem ideia que Jesus ficava: ó céus, Deus fez o céu, fez a terra. O sermão de Jesus era duríssimo. O sermão de Jesus ia nas camadas que ninguém ia. É porque a gente tem referência de João Batista, o profeta do fogo, o profeta que perdeu a cabeça, mas Jesus perdeu a vida, aliás, entregou-se à morte por nós. O discurso de Jesus não é essa água melancólica que a gente vê, essa água xoxa, essa água... Irmãos, essa noite eu acordei para beber água. Aí, alguém lá na minha casa, que eu não sei quem, colocou a garrafa sem a tampa dentro da geladeira. Eu peguei na madrugada para beber água, botei no copo, irmão. Que água ruim! Gosto de geladeira. Geladeira agora tem gosto. Tem gente que acha que a pregação de Jesus era assim, água de geladeira. Mas que a pregação de Jesus era dura. Os sermões de Jesus eram duros. Só ficava com ele quem entendeu o propósito. Jesus disse: eu tenho compaixão da multidão, porque eu já estive no lugar deles, eu já senti fome. Só quem já sentiu fome sabe como é que é. A fome dói. A fome machuca. É porque a gente do nosso apartamento do Leblon, a gente não consegue ver. Mas quem está aqui no chão consegue compreender e dar valor à palavra do Senhor. Irmãos, presta atenção, já vou terminar o horário, me convida para isso. Eu estava conversando com a Carla esses dias, eu falei: eu quero entender essas pessoas que vivem dizendo que estão desanimados. Eu estou desanimado. Está desanimado do que, cara pálida? Está desanimado do que, irmão? Está desanimado do que, irmão? A Bíblia fala que a gente não lutou contra o pecado até a ponto de sangrar. Tu está desanimado do quê? Tu não bebeu da água da vida, não? É um povo desanimado. Falta por qualquer motivo. Pastor, estou trabalhando muito. Daniel era ministro. Era ministro de Babilônia. E ainda orava 3 vezes ao dia. Você trabalha demais. Mas Daniel só era ministro da Babilônia. E chefe por cima dos outros ministros. Quer dizer, ele era o ministro dos ministros. E ainda orava 3 vezes por dia. Virado para Jerusalém.
Eu trabalho muito. Irmãos, preste atenção, a gente ainda não doou para o Senhor o que Ele merece. A gente leva o Evangelho muito na brincadeira. É muita desculpa. É muita desculpa que a gente dá. Fica tranquilo, você pode dar desculpa para o teu líder, para o teu pastor, mas para ele você não dá. Ele anota tudo. Glória a Deus. Não é possível. As pessoas estão mentindo descaradamente e nada acontece. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Aleluia. Cadê os crentes que deviam estar aqui hoje à noite? Estão aonde? Estão em outra igreja? Já está errado. Porque a Bíblia fala, não abandoneis as suas congregações, como é costume de muito. Domingo é dia de estar na sua igreja. Cadê? Estão aonde? Estão fazendo o quê? Estão vivendo do quê? Estão vendo Fantástico? Estão vendo os Trapalhões? Está fazendo o quê? Está vendo Netflix? Eu não sei onde está esses crentes, irmão. Está na porta, voltando ao vômito, voltando a beber. É um bando de gente arrumando confusão para... Oh, meu Deus! Eu tenho uma nova. É o crente araqueto. Conhece o crente araqueto? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Gente, eu não entendo isso. A galera nova não sabe o que é isso. Deixou de pé na Isso é dos anos 90, vai procurar o que é. Você vai entender o que eu estou falando. Sabe? Qualquer coisa agora. Pastor, eu estou fraco. Eu agora vou botar na minha agenda assim para quando alguns me ligar. Irmã Lourdes, Araqueto. Aí vão pensar que é o sobrenome dela. Não, é que a irmã só vive dizendo que está fraca. Eu estava falando com a cara disso hoje. Deus me deu um site assim, um estalo. Crente Araqueto. Lá a Joaninha deixou ele de perna bamba. E aqui? Qualquer coisa deixa por... Ai, estou cansado. Mas... Meu Deus, gente, o que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com o povo de Deus, gente? Está escrito, eu tenho compaixão. Pastor, eu tenho que ter compaixão dos fracos, eu tenho. Eu não só tenho compaixão, eu tenho paciência. Mas chega uma hora, irmão, que a gente tem que se posicionar. Tem uma hora que a gente tem que se levantar de onde a gente está. Não dá para a gente viver esse evangelho, água de geladeira sem tampa. Continuando. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja saudável, Diácono Eduardo, ela é persistente. Olha o que diz o versículo continuando. Porque já está comigo há 3 dias. Uma igreja saudável, ela é persistente. Ela não desiste na primeira pancada. Ela não desiste na primeira oposição, mas permanece para cumprir um propósito. Gente, presta atenção, eu já vi líderes, já passaram líderes aqui nessa igreja, que a primeira pancada estabeleceu, foi embora, abandonou tudo. Eu não quero mais. Crentes meninos não conhecem o poder de Deus e a sua graça. Errais, pecais, porque não conheceis o Senhor nem o seu poder. A primeira oposição, irmãos, eu já tive muita oposição. Você acha que não? Nesses 3 anos dessa igreja aqui, tu acha que eu nunca tive oposição? Tu acha que todo mundo concorda comigo 100% aqui? Não. Ninguém concorda comigo 100%. Cada um de vocês aqui tem uma indagação a fazer. Cabe a mim identificar se isso é viável. Por quê? Porque o cajado está na minha mão. Eu estou com o cajado. O cajado não é meu. Eu estou com o cajado. Pode chegar outra aqui e eu passar o cajado. E eu já disse isso para minha esposa, já preparei ela. Falei, se prepara. Porque se Deus mandar eu passar o cajado, eu vou passar. Porque a igreja não é minha. A igreja é do Senhor. Eu repito o que eu falei no início, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Se fosse para ganhar dinheiro, eu estava lascado aqui. Irmãos, não é isso. Nós temos uma missão.
Nós temos que ter, irmão, persistência. Persista, insista, não desista. Avance. A Bíblia fala que aquele que recua, aquele que volta atrás, a minha alma, é Deus falando. É Deus falando à igreja. João, diga ao anjo da igreja que aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, a minha mão não, meu espírito não tem prazer nele. A gente está igual a mulher de Ló, irmão, olhando para trás a todo momento. Só que nós estamos na graça. A lei, olhar para trás, transformava em sal. E a graça? A gente faz da graça um trampolim. Então Jesus disse, o texto diz, porque já estão há 3 dias. Estavam 3 dias ouvindo a palavra. E deixa eu te falar um negócio. Quando tu quer um negócio, irmão, nem a fome atrapalha. Quando tu tem um alvo, quando tu tem um objetivo, nem a fome atrapalha. Não, cara, eu estou aqui. Eu não saio daqui enquanto eu não aprender. Eu conheço pessoas, irmãos, que quando fizeram faculdade com bolsa, tinham que ir de manhã, com um pãozinho com queijo, um pão com manteiga enrolado, num guardanapo, iam ali, iam filar o café em algum lugar que tiver. Eu me lembro quando eu fazia seminário, teve um período que eu estudei de manhã, e era um período que eu estava na Tonga da Mironga, do Tabaretão, né? Eu estava raspando parede, para ver se virava queijo ralado. Eu ia de manhã para a faculdade, e tinha outros que estavam em Lodebar junto comigo, aí de vez em quando aparecia um biscoitinho, água e sal. Aí na hora do intervalo, os filhos de pastores presidentes, eu estudei com muitos filhos de pastor presidente, eles iam para a cantina do irmão João comer joelho, salgado. Sabe para onde eu ia? Eu ia para dentro da CPAD. Eu ia ver os livros. Aí na passada dos livros eu passava num cafezinho. Aí eu andava, dava uma alta volta nos livros, voltava lá no cafezinho. Teve uma vez, irmão, que o gerente mandou tirar. Ó, deu um intervalo da faicada, tira o cafezinho. Mas, irmãos, é persistência. Eu sabia o que eu queria. Então a gente desanima por qualquer coisa. Ai, o pastor falou uma palavra para mim, não gostei. O que houve na palavra? Não, vou sair da igreja. Que isso, irmão? Não, você foi muito grosso, não gostei. Que isso, irmão? Não, pastor. Aí o pastor fica tipo negociando, não vai, irmão, vamos, fica, irmão. Irmão, quer ir? Sinto muito a tua falta. Vou sentir muito a tua falta. Mas quer ir? Você quer que eu te abençoe no culto de domingo ou de quarta? Eu sinto falta de muita gente. Essa sexta-feira eu almocei com um obreiro que foi nosso aqui. Conversei, a gente conversou, riu, falou bastante coisa. Foi embora. Mas eu não fui almoçar com ele para negociar a volta dele. Eu fui sentar porque a gente sempre fazia isso. Almoçava antes. Não é porque não está na igreja que eu sou. Não é porque não está mais na minha igreja porque eu não vou falar. Tem muita gente assim. Sai da igreja e não fala mais. Quantas pessoas você já ajudou e por causa de um erro viraram as costas e foram embora? Não persistiram. Então tem muito pastor que fica refém de pessoas. Irmão, quer ir embora? Vai. Quer ir embora? Vai. Abençoa no culto de quarta e no culto de domingo. Não precisa me abençoar? A bênção vai para o WhatsApp. Agora, não dá, irmão, para a gente ficar negociando beicinho de pessoas. A gente não vai pastorear nunca assim. Então, persista, Ana Paula. Não desista, Ana Paula. Bem? Segura mais 2 pontos aí, eu termino. Uma igreja saudável, mesmo atuante, reconhece que tem deficiência. Olha o versículo 32. Diz assim: e não que tem o que
comer. E não tem o que comer. O discípulo responde para o Senhor: Senhor, não tem o que comer. O que a gente vai fazer? Aqui, há 3 dias que não tem o que comer. O povo não tinha o que comer. A igreja tem que reconhecer as suas dificuldades. Uma igreja saudável reconhece que tem erro, reconhece que tem falha, reconhece que cometeu excesso. Igreja saudável é isso. E para finalizar, uma igreja saudável não se preocupa somente com agora, mas com a caminhada. Aí Jesus diz: porque já há 3 dias que estás comigo e não tenho o que comer. E o meu temor é que eles desfaleçam no caminho. Está escrito isso. Para que não desfaleçam no caminho por causa do jejum. Então, irmãos, uma igreja saudável, ela não se preocupa com agora, ela se preocupa com a caminhada também. Quem se preocupa com agora, só vê o agora, esquece do amanhã. E amanhã, irmão, será um lindo dia. Já dizia aquele cantor. 7. Uma igreja saudável, ela é organizada. Olha o versículo 35. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Jesus viu que não tinha o que comer, tinha uma multidão. Vamos organizar isso aqui. Nenhuma birosca, se não se organizar, ela não vai para frente. Até a birosca tem que se organizar para ir. Porque no reino de Deus é diferente. Tem que se organizar. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. Presta atenção. Sem organização não há crescimento. Sem organização não há crescimento. Para que esse povo pudesse comer, eles tiveram que assentar em grupos no chão. Vamos separar aqui os idosos, vamos separar aqui as crianças, vamos separar aqui os homens, vamos separar aqui os mais debilitados, as viúvas. Vamos organizar. Vamos organizar. Uma igreja saudável não deixa de dar graças. Versículo 36. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos a multidão. Olha que coisa linda. Eu disse para você que uma igreja saudável, ela faz discípulo. Por quê? Por causa do 36, Eduardo, aqui, ó. Jesus deu graça, partiu o pão, deu para os seus discípulos. Os seus discípulos deu para quem? Para a multidão. É a nossa missão, irmão. A nossa missão é dar pão para os homens. A nossa missão é dar pão para a multidão. A nossa missão é entregar aquilo que nós recebemos da parte de Deus. E Jesus deu graças. E tomou os 7 pães. Bota a versão que eu estou aqui. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos. E os seus discípulos. E os seus discípulos a multidão. Qual é a tua missão? Tua missão é dar pão à multidão. Pastor, o que é pão? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Você vai dar o que à multidão, irmão? Jesus. Você não vai dar filosofia, não vai dar matemática, não vai dar português. Você vai dar Jesus. Uma igreja saudável não deixa de dar graças. Ela dá graça quando tem pão e quando não tem pão. Uma igreja saudável tem a gratidão nos seus lábios. Menos murmuração e mais gratidão. Mais grato a ti, mais semelhante a ti. Não tem uma música assim? Mais grato a ti, Senhor. Ô, meu irmão, você tem que ser mais grato a Deus. Você tem um teto, presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem um teto sobre a tua cabeça. Você tem uma coxa que vai te cobrir na madrugada no frio. Você tem um ovo, tem um feijão, tem um arroz na tua casa para você comer. Você tem uma família que te espera.
Tem gente agora que não tem um travesseiro que você vai ter. Tem gente agora que não tem um colchão que você tem. Está dormindo no chão, está dormindo na pedra. Então seja grato, irmão. Aleluia. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Para de ser injusto. Fica reclamando. Você tem uma roupa para vestir. Ah, pastor, só tem 2 camisas. Que bom que você tem 2 camisas. Tem gente que tem meia camisa. A gente tem que parar de olhar, irmãos. A gente tem que olhar, focar o nosso olhar naquilo que Deus tem feito. Ele tem nos dado a graça dele. A graça dele nos basta. Amém? Oh, glória. Para encerrar, Valéria, você quer comer bolo, eu sei. Essa cara não me engana. Uma igreja saudável tem multiplicação, milagres e fartura em Deus. Aleluia. Verso 37. E todos comeram e saciaram e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Aleluia. Presta atenção, para quem não tinha nada, comeu até se saciar e ainda sobrou 7. Aleluia. Glória a Deus. E todos comeram e se saciaram. Uma igreja saudável tem multiplicação. Aleluia. Está na hora da IBK que tem multiplicação. Está na hora da gente multiplicar. Está na hora de todos nós aqui se comprometermos com Deus e ganhar uma alma para Ele. Aleluia. Se você que está aqui ganhar uma alma para Jesus, consolidar essa alma, treinar e enviar, você já cumpriu o seu papel. Todos nós precisamos. Lourdes, você precisa ganhar uma alma para Jesus. Você precisa discipular essa alma. Você precisa consolidar essa alma. Você precisa dar pão para essa alma. Você precisa trazer essa alma para o Senhor. Cristiane, você tem que ganhar uma alma para Jesus. Ana Paula, você tem que ganhar 10. Você tem que ganhar 10. Ser evangelista, você tem que ganhar 10. Você não pode deixar o seu chamado te apagar. Você não pode deixar o seu chamado apagar. Você é evangelista. Você não foi feita para ficar atrás de mesa. Você foi feita para ganhar alma. Você é uma mulher de influência. Aleluia. Você, quando abre a boca, as mulheres te ouvem. Você tem que se levantar na sua posição em Deus. Porque Deus te chamou não para uma, mas para 10. Mas para uma multidão. Você está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Você tem que ter realmente o prazer de trazer pessoas à igreja, irmão. Não é a igreja que vai salvar, é a palavra. Pode ser a irmã Lourdes pregando aqui no domingo, mas Deus vai salvar porque é a palavra. Então, irmãos, uma igreja saudável, varão, ela tem multiplicação, ela tem milagre, ela tem fartura em Deus. Amém, Jesus. Quem anda na direção de Deus não erra o caminho. Que Deus, Ele dê graça para nós. Que Ele coloque o Espírito dEle sobre nós. Que Ele não só nos use, porque quem é usado pode ser descartado, que Ele tome posse de você. Que o Espírito te possua esses dias, ao ponto de você pregar o Evangelho com graça, com unção. E as pessoas falaram assim: nossa, cara, tu está falando diferente. Eu sinto Deus aqui, Valéria, eu estou falando agora. Deus chama todos os povos, irmãos, para um avivamento. Por que tarda o avivamento? É porque não tem homem para lavrar a terra. Por que Deus não mandou chuva? Lá em Gênesis 2, porque não tinha homem ainda para lavrar a terra. Nós temos que responder o céu mediante aquilo que o céu tem dado para nós. Amém? Amém. Que Deus te abençoe nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos.